para o ser ofendida menor de idade. Sabe-se que a mera alegação de que o agente desconhecia a idade da vítima não tem o condão de absolver o réu, mesmo porque a defesa não comprovou existência de erro de tipo, ônus que lhe compete, até o do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Para justificar sua tese, a defesa técnica afirma que a vítima, abre aspas, vivenciava um cenário de verdadeira depravação sexual, dedicando-se à prostituição e ao alcoolismo, fecha aspas. Ocorre que tal argumentação demonstra uma indevida e lamentável tentativa de responsabilização da vítima e só torna a conduta do recorrente ainda mais reprovável, pois mesmo ciente de que a vítima era menor de idade e vivenciava tal situação, praticou com ela conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, certamente achando que sairia impune em razão das condições em que a ofendida estava submetida. Por fim, entendemos que a pena não merece reparo, eis que o juízo sentenciante, exercendo sua discricionariedade vinculada na dosimetria da pena, utilizou-se de fundamentação concreta e idônea para valoração negativa das circunstâncias do delito em relação a apenas um dos delitos de estupro, posto que o recorrente empregou crueldade ao apagar um cigarro nas costas da vítima. Pelo exposto, manifesta-se assim o Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso. Agradeço a atenção e devolvo a palavra, Zé. Agradecemos também com a palavra o eminente relator, desembargador Carneiro, para a leitura do projeto de ementa. Leitura. Fechou. Direito penal, retornando, estava sem som, né? Direito penal, apelação criminal, estupro mediante violência e grave ameaça. Palavra da vítima como prova suficiente. Legitimidade do Ministério Público para a ação penal. Erro de tipo não configurado, dosimetria da pena, recurso conhecido e desprovido. Caso em exame. Apelação criminal interposta por Lucas Antônio Menezes Soares Filho contra a sentença que o condenou pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213, parágrafo 1 do Código Penal, em duas ocasiões, a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, questiona a legitimidade do Ministério Público para a ação penal, alega erro de tipo e requer a neutralização dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Questão em discussão. Há 4 questões em discussão. Determinar se a ação penal é pública, incondicionada no caso de estupro mediante violência real. 2. Avaliar se há provas suficientes para a condenação, especialmente o valor probatório da palavra da vítima. 3. Verificar a caracterização do erro do tipo alegado pela defesa. 4. Analisar a dosimetria da pena e a impossibilidade de neutralização dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Razões de decidir. 3. A súmula número 608 do Supremo Tribunal Federal estabelece que no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada, sendo legítima a atuação do Ministério Público, independentemente da retratação da vítima. 4. O conjunto probatório é sólido e demonstra que o recorrente, mediante violência e grave ameaça, manteve conjunção carnal com a vítima, então menor de idade, em 2 ocasiões. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas e documentos oficiais. 5. A tese de erro de tipo não se sustenta, pois o próprio réu afirmou em seu interrogatório não conhecer a vítima, contradizendo-se ao alegar que teria sido induzido a erro por seu comportamento. Além disso, a lei número 14.245/2021 veda a utilização de argumentos que desqualifiquem a vítima com base em sua vida pessoal. E incidência também aqui do tema
918 do STJ, nos seguintes termos: para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato criminoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Seis. A pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional à gravidade dos fatos. O aumento da pena base foi justificado pela extrema violência empregada, incluindo o uso de grave ameaça e a queima da vítima com cigarro, não havendo razão para a neutralização dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, excelência. Por o voto da desembargadora Silvia. Eu já havia votado provisoriamente. Eu vou manter o meu voto, porque realmente como disse o Ministério Público presente, uma pré-adolescente, né, da adolescente de 12 anos, para mim, se encontra bêbada, embriagada, às 3 horas da manhã, no meio de uma cidade do interior, com 12 anos de idade, a vulnerabilidade, no meu entendimento, é maior. É uma pessoa que realmente ela já havia sendo conversada pelo Conselho Tutelar, ela tinha todo esse conforme, né? Inclusive a defesa alega que ela tinha o costume de ficar na rua, juntamente com outras adolescentes, e um adulto abordar nessa circunstância, eu acho que aumenta mais ainda a vulnerabilidade dessa quase criança, né? Inclusive a testemunha comenta, tem uma testemunha ocular, disse que a viu, encontrou bêbada, 3 horas da madrugada, atrás do Lavcar, com outro adolescente. Essa testemunha foi ouvida 2 vezes. E que presenciou que logo depois do comício, o senhor L apareceu em um carro bêbado que queria ficar com uma das adolescentes que estava conversando com Márcio, que daria R$ 50 para colocar algumas delas dentro do carro, mas nenhuma das adolescentes queria ficar com ele. Foi quando ele abordou a menor e a força empurrou para dentro do carro e a levou para uma distância da cidade, perto da fazenda do senhor Afonso. E essa mesma testemunha até alega que é um tatuador e que foi procurado pelo acusado em determinada circunstância para que fizesse uma tatuagem. Ele disse que estava sem material e ele ofereceu o material. E ele achou estranho, perguntou por quê, para que não viesse à tona toda essa história. Então, assim, por todos os motivos aqui, pela vulnerabilidade da vítima, pelo estado de embriaguez em que ela se encontrava, todas as circunstâncias, eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o eminente relator, ratificando o voto provisório dado e concordando com as pontuações feitas pela eminente desembargadora Silvia. Não há como entender diferente que o estado de embriaguez apenas agrava, né? Essa vulnerabilidade dupla, pela idade e pelo estado de embriaguez, né? Sobretudo. Mesmo que fosse adulta, mas estivesse embriagada, estava vulnerável, né? Isso. E a defesa, assim, da criança, do adolescente, ela é muito forte no ordenamento jurídico brasileiro, né? A gente lembra, por exemplo, a possibilidade de se poder permitir que a mãe, né, saia do cárcere, né, para cuidar dos filhos menores, né? Então, veja a que ponto chega, né, essa proteção, no sentido de se modificar o cumprimento, né? Sem dúvida. Acompanho, não há como, lamentavelmente, entender de forma
diferente. Proclama, assim, o resultado referente ao presente processo por unanimidade. A primeira Câmara conheceu do apelo para negar-lhe provimento. Muito obrigado, boa tarde a Agradecemos todos. também, doutor Deus Eduardo. abençoe. Até uma próxima vez. O próximo processo e último com pedido de sustentação oral presencial trata-se do item 48 do roteiro. Apelação de número 109.569, dígito 61, ponto 2018.8.06.5301. Apelante M de SD, apelado ao Ministério Público, relatoria da desembargadora Lígia e revisão da desembargadora Lira. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Jander Viana Frota, a quem concedo... Pois não, pode paramentar com calma aqui. Com a palavra, Sua Excelência, o doutor advogado Jander Viana Frota, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente, meus cumprimentos ao presidente dessa colenda Câmara, desembargador Mário Parente, a eminente relatora, a desembargadora Lígia Andrade, na pessoa em quem estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores dessa colenda Câmara, meus cumprimentos ao representante da Procuradoria de Justiça, doutor Plácido, ao representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Coelho, aos servidores aqui presentes e aos advogados que irão me suceder. Excelência, a inicial, esses autos de apelação, busca a reforma da sentença do juízo de primeiro grau da 12ª Vara Criminal de Fortaleza, a reforma dessa sentença e consequente absolvição do apelante. Inicialmente, os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial através de boletim de ocorrência lavrado no dia 6 de outubro de 2017, pelo genitor do infante, que narrou que a genitora do infante explicou ao genitor que no dia 27 de setembro de 2017 foi pegar o menor numa creche que tinha como base uma residência, e essa creche era gerida pela senhora Ana Lúcia, e pegou o filho no final do dia, após o expediente, e o levou para casa. Em casa, a criança, naquele mesmo dia, do dia 27 de setembro de 2017, a criança reclamou que havia sido levado ao médico e houve ofensa à integridade física dela. A mãe, relatos da mãe, exclusivamente da mãe, estava com o menor, indagou o nome das outras crianças que estavam na creche e, posteriormente, por derradeiro, indagou o nome do apelante e, inclusive, mostrando a foto do apelante. A criança, com balançada cabeça, afirmou que teria sido o apelante que haveria praticado essas ofensas. Apenas 8 dias após o fato, como já falado, o genitor buscou a autoridade policial para relatar o ocorrido. Restaram ouvidos em sede inquisitorial a proprietária da creche, a senhora Ana Lúcia,
a vítima, o infante, a mãe, o pai e o apelante. Posteriormente, a autoridade policial relatou e concluiu pelo indiciamento do apelante nas tenases do artigo 217-A. Posteriormente, o Ministério Público, em sua exordial acusatória, requereu, ao final, a condenação do apelante pela prática tipificada do artigo 217-A em conduta combinada com a conduta do artigo 71 do Código Penal. Iniciada a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o infante, seu genitor e sua genitora. Por sua vez, a defesa arrolou 7 testemunhas para a elucidação da verdade dos fatos, vindo a serem ouvidas em juízo 5 testemunhas. O infante, ao tentar ser ouvido em juízo, conforme depreendido no termo de audiência de folhas 239, que repousa nos autos, assim restou discriminado. Durante a aplicação do protocolo de entrevista forense, foi constatado pela psicóloga, e aqui relata o nome da psicóloga, a psicóloga forense, que a vítima, Miguel Ângelo de Souza Rodrigues, 8 anos, apresentou prejuízo de memória que inviabilizou sua oitiva pela metodologia do depoimento especial. Ouvidas as testemunhas de acusação, o genitor e a genitora repetiram o que o menor falou. O menor falou diretamente para a genitora, ela reiterou em juízo. O genitor repetiu o que a genitora falou a ele e foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. Dentre elas, a diretora da creche, que disse que nunca, em momento algum, o apelante ficou sozinho com qualquer criança da creche. Disse que o apelante passava pela creche porque era caminho de sua residência, ele era parente da dona da creche, e ao voltar do trabalho, o apelante aqui era padeiro e desempenhava esse papel de padeiro numa padaria de 7 da manhã às 17 horas. Tudo isso corroborado pelo seu empregador à época dos fatos, em depoimento em juízo. Disse que o apelante, a dona da creche, o apelante, em determinado momento do fim da tarde para início da noite, passava, e quando passava lá na creche, tinha uma ou outra criança que aguardava ainda que os pais viessem buscá-la, e nesse momento, era um momento em que o apelante jantava com a tia, com o tio e com os primos. Em nenhum momento, a dona da creche, inclusive, foi categórica, em nenhum momento o apelante ficava sozinho com qualquer criança. Ouvido também em juízo, o empregador do apelante claramente e categoricamente afirmou que o apelante, de segunda a sábado, exercia atividade de padeiro em sua padaria do horário de 7 horas da manhã às 17 horas. E a defesa indagou que meio de transporte que o apelante usava para ir ao trabalho. E o empregador afirmou que seria uma bicicleta. E a defesa também indagou ao empregador o tempo que ele achava que o apelante, o seu deslocamento no retorno para casa. Afirmou também o empregador que o retorno para casa girava em torno, pela distância, de 30 a 40 minutos. O horário do fato, do suposto fato, excelências, em que a mãe do infante
relata foi no final da tarde do dia 27 de outubro de 2017. Nesse horário, o apelante não se encontrava na residência do suposto ocorrido, do suposto fato ocorrido. Além do mais, para colaborar com o que afirma o empregador com relação ao tempo de trabalho do apelante, a mãe, também ouvida, a mãe de uma das crianças que frequentava a creche, disse que nunca visualizou o apelante com qualquer criança. E à época dos fatos, essa mãe, que também foi arrolada pela defesa e foi ouvida, deixava na creche seu filho de 9 meses de vida. Em relação à materialidade e autoria delitiva, o Ministério Público, após toda a instrução processual, em seus memoriais, ao final, ele requer o acolhimento parcial da denúncia. E aqui se faz necessário ler um trecho dos memoriais do Ministério Público de primeiro grau, doutor Plácido. O Ministério Público assim relata. De concluir-se, portanto, que a prova amelhada dos autos possibilita a demonstração da alta probabilidade da ocorrência do fato criminoso, com um grau de convencimento suficiente a permitir a formulação de um juízo de certeza que, embora ontologicamente relativo, é culturalmente assimilado como aceitável. Em momento algum, em relação à autoria e materialidade desse fato, o Ministério Público relata com clareza de certeza, em nenhum momento. Tanto que, colaborando com isso, que o Ministério Público, ao pedir o acolhimento parcial da denúncia, porque na denúncia ele requereu a condenação nas tenagens do artigo 217 com continuidade delitiva. Durante toda a instrução, o Ministério Público entende a absolvição ou a fragilidade de prova da continuidade delitiva e pede o afastamento dessa continuidade delitiva. É claro aqui, no modo de ver da defesa, a carência por completo da materialidade delituosa. O exame de corpo de delito, que aqui, inclusive, em parecer da douta Procuradoria de Justiça, o douto Procurador de Justiça, ele relata que a materialidade do crime restou comprovada através da realização do exame de corpo de delito, com tratação de crime sexual, em folhas 7 e 8. Já a autoria teria sido comprovada por meios de declarações da vítima que encontram respaldo em provas testemunhais. As únicas testemunhas arroladas pelo Ministério Público foi a genitora, que ouviu do menor acerca dos fatos e ela repassou para o pai da criança, o genitor. Então, as únicas testemunhas aqui são de ouvir dizer de uma criança, à época dos fatos, detinha 4 anos de idade. Em relação ao exame de corpo de delito, que o douto Procurador de Justiça de segundo grau relata acerca da comprovação da materialidade, aqui, fazendo um breve relato desse exame de corpo de delito, que inclusive é acostado aos autos, podemos dizer, no laudo pericial, descreve que, ao exame externo, nada houve a se constatar de interesse médico legal, em termos de lesão corporal ou traumas externos violentos ao presente exame pericial ectoscópico. Isso é interessante relatar, porque o menor relata, em momento do seu exame de corpo de delito, que a pessoa, o apelante,
havia ofendido a integridade física do menor e havia sangrado. E esse sangramento deveria restar vestígios nesse exame de corpo de delito. E isso não restou de forma alguma. A gente até entende que em momentos, principalmente estupro de vulnerável e menor de 12 anos, que o exame de corpo de delito, às vezes, chega a ser prescindível. Mas nesse, especificamente, ele foi feito e foi constatado a ausência de qualquer lesão à integridade física do menor. Aqui resta claro que o crime não ocorreu. Colaborando com isso, a única declaração de autoria e muito frágil seria do menor relatando à mãe no dia do suposto fato. E a mãe, somente depois de 7 dias do suposto fato, procurou uma autoridade policial para que fosse apurado esses fatos. A autoridade policial requereu a dilação do prazo para a conclusão do inquérito policial, ouviu a dona da creche. E, para minha surpresa, o Ministério Público ficou satisfeito, numa muito apertada denúncia de 2 laudas, ficou satisfeito apenas como testemunhas de defesa, a vítima, o pai e a mãe, testemunhas de ouvir dizer. Então, aqui resta claro a ausência, doutor Clássio, de qualquer materialidade delitiva dessa conduta imposta ao apelante. Em relação à autoria delitiva, ela se torna muito frágil, na medida de que, no momento em que foi ouvida de forma apropriada, já que, durante o inquérito policial, não restou na oitiva do menor respeitado o que disciplina a Lei 13.431 de 2017 com relação a menores que são vítimas de violência. Doutor Jander, o tempo esgotou. Para concluir. Para concluir, após o arguido aqui, me perdoe a extensão do tempo, a defesa do apelante requer o conhecimento e provimento da apelação, excelência. Muito obrigado. Pois não. Com a palavra, o Ministério Público, pelo mesmo tempo. Obrigado, excelência. Saudar o Dr. Jander Viana Frota, parabenizá-lo também pelo seu equilíbrio, pela sua sensatez na tribuna. Dizer que eu tive conhecimento desse processo no início em face do requerimento de Vossa Excelência, Dr. Jander, de sustentação oral. Pude verificar o parecer lançado no processo pelo colega, doutor Irã Coelho Círio, muito bem lançado o parecer, que me faz ousar discordar de Vossa Excelência em relação à materialidade e à autoria do delito tratado aqui, uma vez que o doutor Irã cita relatos da mãe da vítima, do pai da vítima, da tia do acusado e ex-cuidadora da vítima, faz menção às palavras da própria criança, enfim, o que nos permite dizer que, embora seja sabido da dificuldade de construção probatória em delitos cuja natureza exige uma clandestinidade, são feitos naturalmente às escondidas, como é o tipo do caso que ora se submete a julgamento por Vossas Excelências, é imprescindível a atenção às palavras da vítima. E foi neste caminhar que o Ministério Público se manifestou em primeiro e segundo grau pela responsabilização do apelante. E rapidamente eu rascunhei aqui, doutor Jander, uma manifestação, até para tentar não ferir muito o tempo
Analisando os autos, tem-se que o conjunto probatório produzido em sede de instrução é suficiente e demonstra a autoria e materialidade dos fatos criminosos, eis que ficou comprovado que o apelante praticou estupro de vulnerável em face da vítima MASR, que contava com apenas 4 anos de idade à época dos fatos, situação confirmada pelo próprio menor, assim como corroborado pelas testemunhas. Em crimes sexuais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que muitas vezes são praticados na clandestinidade. O delito em questão é configurado quando o agente tem conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, ou seja, sequer existe a necessidade de que haja a conjunção carnal propriamente dita, podendo o delito se consumar pela prática de atos que não deixam vestígios em laudos periciais. Diante do exposto e fazendo menção ao parecer já lançado nos autos, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso manejado pelo apelante. Agradeço a atenção e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, agradecemos também. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lígia. Penal e processo penal, apelação, estupro de vulnerável, absolvição, recurso conhecido e desprovido. 1. Caso em exame. A apelação da defesa contra a sentença que condenou o réu nas tenagens do artigo 217-A do Código Penal. A pena de 8 anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 2. Questão em discussão. Há uma questão em discussão, saber se existe nos autos prova suficiente da prática criminosa enrogada ao recorrente. 3. Razões de decidir. Encontrando a convicção do julgador apoio na prova fechada nos autos, descarta-se a pretendida absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. 4. Em se tratando de delitos sexuais, a versão apresentada pela vítima possui especial relevância, pois é ela a pessoa mais indicada para relatar os fatos efetivamente que ocorreram, já que tais crimes muito raramente acontecem sob olhares de terceiro, até mesmo por envolverem a própria intimidade da vítima e, principalmente, por serem práticas rodeadas de circunstâncias que causam intensa repulsa social, incutindo no agente intenso temor de uma vidita caso seja flagrado em tal prática. 5. Conforme reiterado pela jurisprudência, a ausência de vestígios não é determinante em crimes dessa natureza, que frequentemente ocorre sem deixar rastros materiais. A prova testemunhal, especialmente a da vítima, adquire especial relevância nestes casos. 6. Diante do exposto, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, estaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos. O depoimento da vítima, corroborado pelos relatos das testemunhas e pelo teor do exame neuropsíquico, forma um conjunto probatório robusto e coerente, capaz de sustentar a condenação imposta. 4. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. É como voto. Colho o voto da desembargadora Lira. Ratifico o voto provisório com a relatoria. Como voto, desembargador Carneiro Lima. Com relator, excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu da apelação criminal para negar-lhe provimento. Na sequência, iniciaremos agora o julgamento dos processos com pedido de sustentação oral virtual.
O primeiro deles é o item 2, esta pauta, habeas corpus. Habeas corpus de número 621539, dígito 57.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, o doutor Lintor José Linhares Torquato. Paciente, Roberto da Costa Albuquerque. Impetrado, juiz de direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sobral. Minha relatoria. Vamos à identificação do processo no sistema. Concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado Lintor José Linhares Torquato, para apresentar suas razões em sustentação oral. Boa tarde ainda, né? Quase noite. Desembargador Mário, parente, relator, presidente. Desembargador Carneiro, que aqui também está fazendo parte. Desembargadora Lígia. Desembargadora Silvia. E ao procurador, doutor Plácido Rio, pelo que eu observo, doutor Plácido, assim, Vossa Excelência tem buscado, inclusive, divergir, inclusive, dos relatórios apresentados, né? Seja favorável ou contra. Eu gostei, achei interessante, do ponto de vista de Vossa Excelência, que assumiu como Procurador de Justiça, acho que ano passado, em outubro, né, do ano passado, já fui Procurador-Geral de Justiça por 2 mandatos, acho que por 4 anos, né, seguidos, né. Então, parabenizo a Vossa Excelência aí pelo dinamismo, né, do que a gente observa usualmente. Mas, Excelência, desembargador Mário, conversei antecipadamente Vossa Excelência a explicar as razões da presente impetração de habeas corpus. E aí pediria muito a Vossa Excelência e ao desembargador Mário, que é o relator, se estou falando é porque aparentemente o voto já deve ser contrário, né? A priori é mais ou menos que a gente observa assim, né? Mas peço a atenção dos demais, né? Caso eu consiga convencê-los, né? E até do próprio desembargador Mário, né? Gosto de dizer que ao tribunal ele não cabe pegar e melhorar a decisão de primeiro grau. Ele não pode simplesmente pegar a decisão de primeiro grau e dizer, não, vou dar uma ajeitada aqui para ver se ela pode ser assim, admitida, né? Como válida, né? Como legal, se ela preenche os requisitos legais para isso. Trata-se de uma busca e apreensão. E a decisão, o habeas corpus, ela enfrenta exatamente essa decisão, uma busca e apreensão residencial. Como foi que se originou essa busca e apreensão? Essa busca e apreensão se originou após a polícia pegar um telefone de uma pessoa, né, numa busca e apreensão, e ao investigar, viu uma conversa. E essa conversa dizia assim, fui deixar um passageiro, vejam bem, a única justificativa aparente do pedido de busca e apreensão foi isso, né? Foi identificado, né, uma conversa entre 2 pessoas que não meu cliente, e essas 2 pessoas dizem assim, mandou um para o outro, fui deixar um passageiro no Alto Novo, bandida, paia, disse que ia pagar na próxima corrida, se ela não pagasse eu ia fazer o quê? Aí eu disse que ia levar para o Beto Rocha Carol, ninguém sabe aí, depois eu vou explicar que a polícia, não sei a que cargas d'água ou como, entendeu que seria Roberto da Costa Albuquerque, que não tem nada de Rocha, nem é Carol,
né? Essa mulher ficou branca, começou a ficar nervosa, kkk, ela pagou. Pronto. Só existe isso para justificar o pedido de busca e apreensão na residência do meu cliente, Roberto da Costa Albuquerque. Depois o relatório da polícia diz assim, olha, nós identificamos, não sei como, que esse tal de Beto Rocha Carol, não sabe-se, Beto Rocha Carol, seria Roberto da Costa Albuquerque. Não se sabe como, a polícia simplesmente botou. Ele já responde a um processo de crime de tráfico de drogas, isso está aí no sistema, não é de desconhecimento, né? Já responde ao crime de tráfico de drogas, já tem processo em curso, já é réu de tráfico de drogas, inclusive condenado. E aí, de repente, se vai, com base nisso, decreta-se a busca e apreensão. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que, além da ausência total de indícios de algum crime, pelo fato de ter sido citado que vou levar, prestem bem atenção, vou levar no Beto Rocha Carol, essa mulher ficou branca e começou a ficar nervosa. Pronto. Aí eles dizem que se Beto Rocha Carol ou Roberto da Costa Albuquerque seria um líder da região, né? E aí justificou, doutor Plácido, o pedido de busca e apreensão. Vamos lá. Ausência de indício, da fumaça da existência, qual o crime que Beto Rocha Carol teria cometido ao ser citado por duas pessoas que não há nenhuma outra conversa no processo, nenhuma, absolutamente nenhuma outra conversa, entre algum desses acionados e o Roberto da Costa Albuquerque, que era paciente. Não há, simplesmente não há. Foi que o magistrado, então, de piso fez. Ao receber, fez o seu relatório. Nós sabemos que uma decisão ou uma sentença, ela tem lá relatório, fundamentação e dispositivo. Vamos, então, pegar a fundamentação, e eu pediria às Vossas Excelências para ir à página entre 77 e 78 dos autos desse habeas corpus, e está lá na página 80, o início que ele faz, o pedido de busca e apreensão. Aí nós abrimos aqui, é impressionante, né? É impressionante. Se pegarmos o relatório, tirarmos o relatório de fundamentação e indicação de qualquer atitude por parte do meu cliente, não existe. Simplesmente não existe. E aí eu vou ler a Vossas Excelências, aliás, vou encaminhar a dizer aqui a Vossas Excelências, porque é um fato, e não pode se dizer o contrário, que estaríamos dizendo uma coisa que não existe. Na página 177, 70, página 80, ele fala da busca e apreensão. Se tirarmos doutor Plácido, doutora Lídia, desembargador Mário, desembargadora Lídia, tire agora o relatório. Bote qualquer relatório, qualquer um. Nós vamos observar que a fundamentação, ela se presta para fundamentar qualquer decisão. Desafio que se diga, nos fundamentos apresentados após a aporte do relatório, que se diga qual foi a justificativa que ensejou a busca e apreensão. A justificativa fática que ensejou a busca e apreensão. E não há, porque não existe mesmo. E isso é o que impressiona nesta decisão judicial, né, que não tem nada, aparentemente nada que indique. Vamos lá. Linto, acabou por aí? Fumaça da existência do crime. Qual crime teria cometido Roberto da Costa Albuquerque, a não ser citado com outro nome, Beto Rocha, Carol, en passant, como se fosse alguém de uma liderança, a polícia, não, ele é da liderança. Mas veja a fundamentação da decisão. Se tiver, eu desisto do pedido. Se tiver alguma parte na fundamentação, após o relatório, né, que o relatório é o quê? Você transcreve o que aconteceu no procedimento do pedido. E aí o fundamento. Tirem o relatório, o fundamento, cite alguma parte. Se me apontarem, aí eu me calo e me revejo aqui meus pedidos, vou tentar voltar aqui aos meus estudos, porque de fato não assim encontrei nada, absolutamente nada, que pudesse indicar a possibilidade nesse sentido. E o pior, dispositivo. Aí ele pega, bota todo mundo num balaio de gato só,
Bota os outros que estão sendo apurados. O rapaz que tem a conversa lá, não tenho nada contra a decisão do habeas corpus, aliás, a busca e apreensão contra os outros que estão ali. Mas vejam bem, no dispositivo ele diz, decreta quebra de sigilo, busca e apreensão, não diz o que era para buscar apreensão. Veja bem, qual é o fato criminoso atribuído ao meu paciente? Primeira pergunta. O que é que se pretende apreender? O juiz disse o que é que se pretende apreender? Não, é drogas, arma, munição. Apreendeu foi um celular. Ele mandou apreender o quê? Olha na decisão. Mandou buscar apreensão na casa. Pode apreender tudo, a casa toda. Leva guarda-roupa, cofre, pulseira, relógio, dinheiro. Pode apreender tudo. Não tem. Né? Ou seja, não há uma delimitação do objeto a ser apreendido. Olhe o absurdo. Né? E ela, como eu venho dizendo, e venho trazendo a este juiz, a Vossa Excelência, a minha preocupação, certo, do tribunal querer substituir o juiz de primeiro grau, que não pode. Simplesmente não há fundamentação. Desembargadora Lígia, desembargadora Lira, eu estou aqui absolutamente trazendo questão de ordem fática. De ordem fática. Com relação ao meu cliente paciente, há só isso. E a polícia dizendo, isso aqui, pronto, ele possivelmente é um líder lá do local. E aí, busca apreensão de quê? Do quê? Como? Para quê? Arma, droga, munição. Não, eu estava aqui hoje, eu recebi um livro, Direito Processual Penal, Auri Lopes Júnior, muito bom, por sinal, 2025. A primeira coisa, fumaça da existência do delito, prova da autoria e materialidade com suficiente lastro fático para legitimar tão invasiva medida estatal. Nós temos lastro para isso. Ele responde a tráfico. Sim, a polícia sabe aí. Aí agora ele respondeu a tráfico, responde toda a vida uma busca e apreensão. Ele foi citado ali por um fulano de tal, ninguém sabe nem como é que chegou-se a esse ponto. Por um fulano de tal, e aí vai lá. E aí, o que é que também, na análise da prova, das espécies de prova, a gente vem observando os requisitos. Qual é a delimitação do objeto, o objeto a ser buscado? Os requisitos do artigo do Código de Processo Penal não se preenchem em hipótese. A decisão judicial ela serve para fundamentar qualquer uma outra. Basta eu fazer um relatório de qualquer uma outra situação, que, sinal, ela é idêntica a outras tantas. Decisão. É impressionante como se usa o mesmo fundamento jurídico, apenas indicando os artigos dispositivos e não se considera fundamentada, a gente sabe disso, Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente ao Código de Processo, ao processo penal, não se considera fundamentada a decisão simplesmente por indicativo de dispositivo legal, de dizer que pode, a gente sabe que pode buscar apreensão. A gente sabe que pode a quebra de sigilo, a gente sabe. É lógico que nós sabemos que pode. Mas a gente tem que adequar o fato à situação, sob pena de não estar fundamentada. E eu justifico mais uma vez, não pode o Tribunal de Justiça substituir ou suprir as omissões e as ilegalidades da decisão de primeiro grau. E aí me preocupa, desembargador Mário, eu sou muito, Excelência, eu sou um pouco combativo e tudo, e venho estudando, acompanhando as decisões de Vossa Excelência, aprendendo dia após dia, que eu aprendo muito, desembargadora Lígia, desembargadora Lira, doutor Plácido, procurador do desembargador Carneiro, eu venho aprendendo muito, dia após dia, em mais de 20 anos de profissão, apesar da minha juventude, mas eu venho aprendendo muito e vendo e observando que nesse ponto em específico, Excelência, por favor, não dá. Há limites. E eu gosto de dizer que existe o efeito Orloff, eu sou você amanhã, podemos ser nós vítimas. Digamos que um advogado começou com outro advogado, olha, eu tive pegaram a celular do cara lá, olha, vou falar ali com o desembargador A e tudo, opa, buscar apreensão. Ele nem buscou dizer que era imprescindível a medida de buscar apreensão. Eu vou falar com o procurador do desembargador Plácido e tal, conversei com outro advogado, foi apreendido lá na busca e apreensão na casa do advogado, tal. Não tem nenhuma conversa
minha com o desembargador Mário, Lígia, desembargador Lírio, Carneiro, doutor Plácido, mas é porque eu disse lá que eu ia conversar com o desembargador, não. Pronto, busque apreensão na casa do desembargador Mário, na desembargador Lígia, doutor Plácido. Então é o seguinte, a gente tem que se colocar no lugar do desembargador Carneiro, desembargador Lírio, para a gente saber se está, de fato, aplicando-se o direito. Ah, mas é porque ele já responde a processo e tal. Mas peraí, cada caso, um caso. Nós estamos analisando especificamente essa situação. E peço a gentileza, Vossa Excelência, exatamente para essa questão. Né? Busquei ser detalhista no nosso pedido, na medida do possível, sendo objetivo, não dava para poder esticar a baladeira, mas tudo que está lá no nosso pedido de habeas corpus, inclusive as decisões do STJ, se aplicam no caso em concreto, mas assim como a luva. Que nós citamos aí essa situação. Em resumo, Excelência, era isto. Peço que haja uma nulidade, reconhecimento da nulidade dessa decisão, devolução e a nulidade de toda a prova dela decorrente, aí da decorrência da nulidade, a gente já sabe, os frutos das águas envenenadas, com relação a esse aparecer lá, por sinal, foi apreendido e continuaram as investigações e nem denunciado ele foi. Tá aí a prestação de informações, isso eu digo também no habeas corpus, para ser honesto, como sempre venho buscando ser honesto nos nossos pedidos apresentados a nível de Tribunal de Justiça. Então, em razão aqui dos nossos argumentos, né, mas considerando que essa apreensão deve ocorrer a devolução do aparelho celular, do dinheiro eventualmente apreendido, se não foi apreendido nenhuma droga na residência dele, mais uma vez dizendo, não se dizia o que era que se botava, doutor Plácido, que era vão aprender. É uma questão de objetividade. Vossa Excelência é doutorando em direito constitucional, não dá. Tem coisas, há um limite para algumas coisas, e há limite para algumas decisões. Né? E eu vejo que há que se pôr algum tipo de limite sob pena de a gente começar a se aventurar com decisões dessa natureza. Muito obrigado, eu peço pelo conhecimento, né? E conhecimento do presente habeas corpus e o reconhecimento das nulidades aqui apontadas a Vossas Excelências, logicamente, determinando todos os atos, né, decorrentes de eventual análise do aparelho celular serão considerados nulos, enfim, pelo fruto da envenenada. É o pedido que submeto aqui a Vossa Excelência. Muito obrigado, desculpe se tivesse me excedido alguma coisa, desembargador Mário, apenas por causa, a gente vai estudando aqui com a emoção, a gente vai falando um pouquinho a respeito. Muito obrigado. Doutor Linton, antes de passar a palavra ao Ministério Público, eu gostaria de informá-lo da necessidade, sabe, doutor, do advogado se paramentar conforme exige o regimento interno do Tribunal de Justiça e toda a tradição das cortes judiciárias, não só do Brasil, mas de outros países também. Como se sabe, é absolutamente fundamental que se mantenha uma liturgia durante o trabalho de apuração do justo e do direito, né? Então, nesse sentido, eu solicito a Vossa Excelência, que de outras vezes, Vossa Excelência que sempre está aqui participando das nossas sessões, que de outras vezes, por gentileza, faça uso da beca durante a sua manifestação em sustentação oral. Não obstante possa acontecer a sustentação remotamente, entretanto, ela deve revelar todas as exigências que existem quando se dá presencialmente. Isto é, quando Vossa Excelência fala remotamente, é como se aqui estivesse junto conosco, né? Utilizando-se do mesmo tempo, né? E, igualmente, postando-se e portando-se, tal qual deveria fazê-lo aqui fisicamente. Então, fica o nosso pedido para que seja observada essa exigência normativa. Agora sim, com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Obrigado, Excelência. Inicialmente, eu quero agradecer as gentis palavras do Dr. Linton Torquato, parabenizá-lo pela forma decisiva e eloquente como o senhor se pronunciou na tribuna virtual e pedir venha a Vossa Excelência para discordar da fundamentação apresentada. Também tentar ser bastante breve e objetivo, até em razão da
da hora. E fiz aqui pequenas anotações, me reportando sempre ao parecer do Ministério Público que já se encontra nos autos do processo. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, amparada por um robusto conjunto probatório, oriundo da investigação que apontou a prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. De acordo com a decisão, os elementos extraídos do aparelho celular de Lucas Emanuel Dias Cavalcante, apreendido em outro procedimento criminal, revelaram sua atuação como transportador de substâncias entorpecentes para terceiros. Ademais, constatou-se que Lucas compartilhou informações suspeitas de cunho criminoso, citando indivíduos já conhecidos pelas autoridades policiais no envolvimento com o tráfico de drogas. Entre esses nomes, destaca-se o paciente Roberto da Costa Albuquerque, vulgo Beto Rocha, identificado como figura de relevância dentro da associação criminosa. Os indícios da existência dessas atividades ilícitas são claros, evidenciando não apenas a legalidade da medida deferida, mas também sua necessidade para garantir a efetividade da persecução penal e a manutenção da ordem pública. As provas colhidas pela autoridade policial corroboram essa necessidade e justificam plenamente a busca e apreensão realizada. Importante ressaltar que a medida foi concedida nos estritos limites do artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, com base nos indícios concretos levantados durante a investigação. Além disso, entendemos que não há que se falar em suspensão das investigações, pois, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal medida só se justifica em hipóteses excepcionais, como nos casos de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso, o que reforça a regularidade do procedimento adotado. Desta forma, diante da legalidade, necessidade e fundamentação adequada da decisão recorrida, pugna o Ministério Público pela sua manutenção em todos os seus termos, garantindo a continuidade da investigação e a efetividade da justiça. Agradeço a atenção e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pois não. Eu vou ler o voto, não o projeto de emenda, porque penso que esteja mais detalhado, mas não é um voto longo, não, é curtinho, né? Não vai trazer nenhum tipo de comprometimento à celeridade no julgamento, apenas porque está mais claro, né, na redação. Então, digo, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conhecimento do RIT, à medida que se impõe, requer o impetrante a suspensão de todas as investigações sobre o paciente decorrente da busca ilegal. No que diz respeito à arguída ausência de fundamentação para busca e apreensão domiciliar, não vislumbro a apontada ilegalidade, porquanto o juiz apresentou fundamentação suficiente ao deferir o pedido de busca e apreensão feito pela autoridade policial, visando a apreensão de instrumentos utilizados na prática criminosa do tráfico de drogas e associação criminosa. As provas apuradas advêm de informações colhidas da extração de dados, e é interessante observar esse aspecto, da extração de dados do aparelho celular de Lucas Emanuel Dias Cavalcante, e-mail número 3535 41 24 42 40 749, apreendido em sede do processo criminal originário, número 0205785, dígito 90.2023.8.06.0298, cuja investigação tinha como cerne a participação deste em um homicídio cometido em Meruoca, sendo encontrada uma menção
acerca do paciente, aqui é onde começa, uma menção acerca do paciente como alguém de relevante importância no comando da associação criminosa que integra e comanda o tráfico na região de Alto Novo, página 26. Assim, quanto à necessidade de suspensão da investigação no tocante ao acesso de dados no celular do paciente, decorrente de prova ilícita da busca e apreensão, não merece prosperar, em razão da prova ser lícita, estando justificada a busca e apreensão nas informações colhidas em sede de processo incriminatório do CORREL Lucas Emanuel Dias Cavalcante. Cumpre destacar ainda que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do paciente, houve monitoramento aéreo através de drone, sendo captado o momento em que o mesmo arremessou uma balança de precisão e um aparelho celular. Quanto à arguição do impetrante sobre a confusão de nomes entre o paciente e o outro CORREL, não verifico a ilegalidade apontada, pois os nomes foram mencionados na representação policial e identificados como pessoas distintas no processo, e não um como sendo o outro. Diante do exposto, conheço do habeas corpus, mas para denegar-lhe a ordem. Lembrando sempre, eu costumo fazer essa observação, que, inobstante, e por isso mesmo o habeas corpus tem um rito mais célere, né, mais abreviado, não temos condições de, em sede de habeas corpus, nós exaurirmos com a questão da dilação probatória, né? Trabalhamos aqui com indícios, né? Certamente não houve a denúncia ainda do paciente, mas, segundo informações da própria autoridade, que prestou informações, há de se analisar a possibilidade do seu envolvimento em outros delitos, né? Que não o delito que fora praticado pelo CORREL, né? Chegou-se até o paciente em razão exatamente dessa coleta de dados no aparelho de um CORREL. Bom, este é o meu voto pela denegação da ordem. Colho o voto da desembargadora Lígia. Eu ratifico meu voto com o relator. Colho o voto da desembargadora Lira. Acompanho Vossa Excelência. Assim, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegar-lhe a ordem. O próximo processo... Obrigado, Excelência. A próxima vez botarei a beca aqui, porque Tá bom, doutor. Agradecemos. Desculpa aí a Vossa Excelência. Não há o que desculpar. Ok. Próximo processo é o do item 43 do roteiro. Item 43 traz o habeas corpus de número 621238, dígito 13.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Breno Oliveira da Ponte, paciente Sérgio Rodrigues de Souza, impetrado juiz de direito da primeira vara da comarca de Camocim, sob relatoria do desembargador Carneiro Lima. Presidente? Pois não? Em relação a esse habeas corpus, eu estou conhecendo parcialmente concedendo, né? Seria o caso de indagar ao advogado se ele quer fazer sustentação. Pois não. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Breno Oliveira da Ponte, a quem me reporto nesse momento, transmitindo a informação do eminente relator de que vem de conceder a ordem. Voto já exarado pelo relator,
que provisoriamente for acompanhado pelos membros da turma julgadora. Sendo assim, indago ao doutor Breno se, diante dessa notícia, mesmo assim insiste em fazer a sustentação oral ou se contentaria com a leitura do projeto de ementa. Senhor presidente desta Câmara, eméritos desembargadores compõem a mesma, excelentíssimo senhor procurador, nobres colegas advogados aqui presentes, assim como membro da Defensoria Pública, os servidores em geral aqui presentes, o meu cordial boa noite. Embora, nobres desembargadores, eu tenha trabalhado bem, digamos assim, para esta sustentação, uma vez que há informação positiva, digamos assim, por parte do nobre relator, entende o impetrante que, por um respeito ao tempo de todos aqui presentes e a celeridade necessária ao processo, que a sustentação deixa de ser necessária, neste caso, já de provimento por parte do voto do relator. É como se manifesta o impetrante. Agradeço. Com a palavra o relator para a leitura do projeto de ementa. Direito processual penal, habeas corpus, homicídio simples tentado, concessão da justiça gratuita, inconoscibilidade, neste ponto. Gratuidade já garantida pela Constituição Federal, artigo 5º. Excesso de prazo na formação da culpa. Ocorrência, paciente preso 8 meses sem expedição de mandado de citação pessoal. Constrangimento legal configurado. Substituição por medidas cautelares, ordem parcialmente conhecida na parte conhecida concedida. Caso em exame, habeas corpus impetrado em favor de Sérgio Rodrigues de Souza, preso preventivamente pela suposta prática de crime previsto no artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, apontando como autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara da comarca de Camusim. A defesa sustenta a necessidade de concessão da justiça gratuita, a ocorrência de excesso de prazo de formação da culpa, a ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Questão em discussão. 2. Há 3 questões em discussão. Se é cabível a concessão da justiça gratuita em sede de habeas corpus, se há excesso de prazo na formação da culpa, que configure constrangimento legal, e se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, se devem ser aplicadas medidas cautelares diversas. Razões de decidir. 3. O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido, pois o artigo 5º da Constituição Federal assegura a gratuidade do habeas corpus, tornando desnecessária a concessão do benefício. 4. Excesso de prazo da formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, exigindo análise das circunstâncias do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 10 de julho de 2024 e cumprida em 17 de julho de 2024, estando o paciente encarcerado há 8 meses, sem que tenha sido formalmente citado. A demora injustificada na realização dos atos processuais do juiz de primeiro grau configura o constrangimento ilegal. 6. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, pois o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, sendo o crime um fato isolado em sua vida. 7. A impulsão de medidas cautelares previstas nos incisos 1, 3, 4, 5 e 9 do artigo 319 do Código de Processo Penal atende às necessidades de resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir o comparecimento do paciente aos atos processuais. 8. Dispositivo e tese. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedido para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas nos incisos 1, 3, 4, 5 e 9 do artigo 319 do Código de Processo Penal. Este é o meu voto, excelência. Carneiro, me perdoe, eu estava falando aqui, Vossa Excelência concluiu? Concluí, sim.
Desembargadora Silvia, como vota? Com o relator, excelência. Eu também já havia prolatado o voto provisório, acompanhando o relator, que vem concedendo a ordem, né? E assim proclamo o resultado por unanimidade. Habeas corpus conhecido e concedido. Aliás, parcialmente conhecido e concedido. Próximo processo. Excelência, só desculpa atrapalhar. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo uma excelente noite. Ok, doutor. Próximo processo é o do item 17 do roteiro. Ainda em sede de habeas corpus. Não, o 41 desistiu. Aliás, poderíamos logo proclamar o resultado, né? O 41, já que houve a desistência. Procederei à proclamação do resultado do item 41, que houve a desistência da sustentação oral. Item 41, habeas corpus. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu da ordem para denegá-la. Item 17, agora sim, né? Chegamos ao item 17. Chamo o habeas corpus 621425, dígito 21.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Raimundo Nonato de Medeiros Filho, paciente Ladismar Teixeira Batista Júnior. Impetrado, juiz de direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da comarca de Juazeiro do Norte. Relatoria da desembargadora Lígia. Conceda a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Raimundo Nonato de Medeiros Filho, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, presidente, desembargador Mário Parente. Pedindo aqui só uma quebra do regimento para pedir minhas desculpas e apresentar minhas justificativas pelo não uso da beca. Não é falta de respeito à liturgia, mas sim porque até ontem pela manhã, excelências, eu não tinha confirmação por causa de questões de honorário com a família do cliente. Então, eu faço uso da beca da OAB de Juazeiro do Norte e o fórum está em reforma, está fechado. Então, por isso, eu peço minhas escusas e firmo compromisso que na próxima estarei devidamente como a liturgia manda. Tá bom, excelência? Iniciando a sustentação, cumprimento o presidente, desembargador Mário Parente, saudar também a desembargadora relatora, doutora Lígia Andrade Alencar. Em extensão, cumprimento os demais desembargadores que compõem a primeira colenda Câmara, doutor Francisco Carneiro, desembargadora Lira Ramos, desembargadora Silva Soares. Estendendo aqui os cumprimentos ao jovem procurador, doutor Plácido Rios, ao colega defensor público, doutor Coelho, todos aos serventuários da Justiça, em nome da doutora Larissa, Força Policial, caso esteja presente, e aos colegas advogados e advogadas que tanto me antecederam como vão me suceder. Aprendi muito hoje com a doutora Lira, desembargadora Lira, quando ela parabenizou um colega, né, pela sua objetividade, pela sua praticidade. Então, eu tomo como exortação e prometo aqui o compromisso de ser prático e objetivo. Até porque as razões já estão no habeas corpus. Trata-se aqui, excelência, de crime de violência doméstica contra a mulher, praticado pelo meu cliente, o paciente Ladismar Teixeira Batista Júnior, o qual foi preso dia 4 de janeiro do corrente ano, 2025, acusado de ter descumprido medidas protetivas, o artigo 24A, e ter também cometido lesões corporais na sua ex-companheira, de nome Thalita Lucicleide. De fato, realmente, havia uma medida protetiva já decretada na data de 21 de novembro de 2024. Aí, o ponto-chave da questão que eu trago a vossas excelências, que realmente ele foi intimado na medida protetiva de não se aproximar, de não ter contato
mas aí ele e a sua ex-companheira, no mês de dezembro, eles não reataram o relacionamento, mas ficaram, como a gente chama, né, ficando, se vendo, se falando. Então, eu sei que é questão de mérito, mas eu tenho que informar, pontuar, que inclusive no meu pedido de liberdade provisória, nós juntamos uma foto em que o paciente, o Ladismar, passou a noite de virada de ano com a sua ex-companheira. Essa foto está registrada e está no pedido de liberdade provisória. Então, seria essa questão da medida, né, que ele teria descumprido. Ao nosso ver, houve uma revogação tácita, vamos dizer assim, porque a própria vítima estava tendo, né, relações com ele, com a família, ligava para a família dele constantemente, isso era aprovado no mérito, mas só questões para pontuar. Mas o pedido foi feito em liberdade, né, alegando que o réu era primário, totalmente primário, não registrava nenhum arquivo, nenhum processo contra a sua pessoa, apenas esse BO registrado em novembro, o qual originou a medida protetiva, a qual mesmo descumpriu dia 4 de janeiro, que aí a questão de ter descumprido ou não vai ser levada adiante durante a instrução. E foi feito o pedido, ele tem residência fixa, mora com os pais, depois que separou da vítima, mora com os pais na cidade do Crato, que é vizinho aqui do Juazeiro do Norte, tem profissão definida, trabalha no comércio do genitor, tem 2 filhos, não com a vítima, mas com duas mulheres de relacionamento anteriores, e um, inclusive, eu colacionei nos autos, foi diagnosticado com autismo. Então, ele tem 2 filhos menores, uma filha e um filho, e um deles tem esse problema. Então, ele necessita de sua liberdade para cuidar desses filhos, para sustentar, né, a sua prole. Foi também trazido, né, a situação que na audiência de custódia foi decretada a prisão dele pelo estado de saúde da vítima. E foi relatado no pedido de liberdade, que apesar de ter, sim, tem lesões, né, tem laudo pericial, mas chegou a ir para o hospital, foi hospitalizada para fazer alguns exames, mas ela foi liberada no mesmo dia, teve alta. Então, assim, as lesões, o paciente não nega, mas também na defesa, né, e aqui eu já pontuo, já adiantando a defesa de mérito, que foi questões de lesões recíprocas, né? Ao laudo também, o laudo de exame de corpo de delito feito no paciente, no acusado, e lá demonstra que houve lesões. Então, isso aí, tudo bem que vai ser explorado mais na frente. Mas, sendo prático e objetivo, como eu prometi, qual a situação que eu trago aqui para a relatora, doutora Lígia, e os demais aqui que compõem essa trinca julgadora. É porque, fazendo uma conta fácil, até coloquei aqui nos apontamentos, o crime de descumprimento de medida protetiva, né, que agora é um crime autônomo, ele está disciplinado no artigo 24A da Lei Maria da Penha. E ela combina uma pena, em caso de condenação, de 2 a 5 anos. Né? Então, em caso de condenação, parte a pena de 2 a 5 anos. E o artigo 129, e qual em tese também ele está sendo acusado. É o mesmo, a pena que eu verifiquei que é a mesma pena, de 2 a 5 anos. Então, o que eu trago aqui, a defesa traz essa reflexão. O réu está preso há 50 dias, ainda não foi citado, tem denúncia nos autos? Tem, mas ele não foi citado, não sei o porquê, mas aí pode ser verificado, ele não foi citado, então o réu está preso há 50 dias, quando, vamos argumentar, vamos supor que em condenação o mesmo não teria, vamos dizer, uma pena imposta tão grave, que o deixaria num regime fechado. Então, o que se vê, o que a defesa entende que está havendo é uma execução provisória da pena, porque mesmo em condenação, né, e a gente pode também colocar em vista essas situações favoráveis, esse mosaico circunstancial de primário, de 2 filhos, não ter nenhum histórico de violência, né? Então, a gente pelo menos supõe que em caso de condenação nos 2 crimes, no máximo, sei lá, pegaria 4 anos, ia para um regime aberto, ou então em caso até
de 4 a 7 anos, pegaria um semiaberto, mas há muita improbabilidade dele pegar acima de 8 anos, né, que seria o regime fechado, seria o que ele estaria agora suportando esse ônus. Então, o que a defesa mais bate nesta tecla é disso, ele está preso, né, quando, em caso de condenação, aí é suposição, né, porque nós vamos contestar com muita veemência a situação do crime de descumprimento de medida protetiva, né, que a gente entende que houve uma revogação por causa da vítima que procurava ele, mas, enfim, a questão da lesão também será contestada, guerreada na situação das lesões recíprocas, mas, no final das contas, trazendo à luz, seria essa situação. Ele está pagando por vamos dizer, uma pena que, supostamente, se ele for condenado, não teria essa pena tão grave, né, no regime fechado. E a defesa no habeas corpus requer o restabelecimento de sua liberdade provisória e também de caráter alternativo, né, a gente pleiteia também que seja decretada, caso vossas excelências entendam necessário, medidas cautelares, que sejam diversas da prisão preventiva, né, e a defesa sugere o monitoramento eletrônico, né, através da tornozeleira, e o botão do pânico, que esse aí é fornecido à vítima, e nós entendemos que assim será resguardada a integridade física, psicológica da vítima, com o monitoramento eletrônico através da tornozeleira e o botão de pânico. Então é dessa forma que a defesa expõe, né, são as nossas alegações, pedindo mais uma vez desculpas pelo não uso da beca, e é o que a defesa espera, dando boa noite, né, e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Saudar o doutor Nonato Filho, parabenizá-lo também pelas palavras e, de forma muito objetiva, dizer que tratam os autos de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Raimundo Nonato de Medeiros Filho em favor de Ladismar Teixeira Batista Júnior, que se encontra preso preventivamente em razão de suposta prática dos delitos previstos no artigo 24A da Lei 11.340 e no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, combinados com os artigos 5º e 7º da Lei 11.340. Cumpre salientar que o decreto prisional questionado encontra-se plenamente fundamentado, atendendo aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e respeitando integralmente o princípio constitucional da presunção de inocência, que não exclui a possibilidade de decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. No presente caso, constata-se claramente a existência dos necessários indícios de autoria e materialidade delitiva atribuídos ao paciente. Ademais, a manutenção da prisão preventiva se justifica especialmente pelo risco à integridade física da vítima, considerando o histórico de agressões anteriores atribuídas ao paciente, situação que recomenda a adoção da medida extrema para garantir a segurança da ofendida e a ordem pública. Quanto à alegação da existência de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que tais condições não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais exigidos, tornando-se, portanto, irrelevantes para a concessão da liberdade pretendida. Por todas essas razões, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem pretendida no presente habeas corpus. Agradeço a atenção e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lígia. Obrigado, presidente. Ementa, penal e processo penal, habeas corpus, violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, prisão preventiva, alegação de carência de fundamentação no decreto preventivo e de ausência dos requisitos da custódia cautelar, inocorrência, condições pessoais favoráveis, irrelevância, aplicação de medidas cautelares diversas, inviabilidade,
Ordem denegada. Caso em exame. Primeiro, caso em exame. Trata-se de habeas corpus impetrato contra ato do magistrado do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da decretação da prisão preventiva do paciente. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber: 1. Se há carência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do acusado. 2. Se há a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 3. Se as condições pessoais favoráveis são aptas a ensejar a aplicação de medidas cautelares alternativas. Razões de decidir. 3. O juízo ora coator, motivou de forma suficiente a necessidade de segregação cautelar do paciente, com base em elementos concretos extraídos dos autos. No presente caso, é possível vislumbrar a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a saber, o fomus comissis delicti, o periculum libertatis. Mormente em razão do fato de o acusado ter desobedecido às medidas protetivas concedidas em favor da vítima. 4. No que diz respeito à alegação de condições pessoais favoráveis, estas, por si só, não são capazes de ensejar a revogação da prisão preventiva. 5. Quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas, vislumbro que essas se apresentam inadequadas e ineficientes frente ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade social do agente. 4. Dispositivo. Ordem conhecida e denegada. É como voto. Colho o voto da desembargadora Lira. Relator. Colho o voto do desembargador Carneiro. Acompanhe relator, excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Antes de passar para o próximo processo, eu queria colocar para o colegiado, já são 18 horas e 32 minutos, já passamos de 4 horas e meia de trabalho, né, na mesma posição aqui, em sessão, o expediente encerra-se às 18 horas, considerando que na próxima terça-feira é o feriado da consciência negra, né? Dia 25, portanto, essa seria a última sessão deste mês, ainda no dia 18, né? Quase a primeira quinzena ainda do mês, mas seria a última sessão do mês. Sugiro nós fazermos uma extraordinária no dia 27 de março. Dia 25 é o feriado, que seria a próxima terça-feira. Então, faríamos na quinta-feira uma sessão extraordinária. Pode ser híbrida, não necessariamente presencial, já que é uma sessão extraordinária. Qual é o intuito? Seria nós conseguirmos julgar o maior número de processos que pudermos julgar, e aí julgaríamos mais um nessa sessão, né? E ficariam faltando mais 3 processos, deixaríamos para esse dia 27. 27 de março. É só 3, é? É 3, só 3. Mas embargador Mato, só 3. Não pode deixar, porque só são 3 processos. Se for 5 horas da tarde, tudo bem, porque são passa de 6h30 da noite. O meu eu vou adiar. Eu concordo. Vão ser só 2, que o meu não tem condições. Eu vou adiar o meu também. Eu também não tenho condições. Pronto. Eu vou adiar o meu também, que é o 29, tá certo? Concordando com Vossa Excelência. Ok. Então, qual é a minha sugestão? Nós julgaremos o próximo, relatoria do desembargador Carneiro, ficariam faltando 3. Esses 3 nós colocaremos para o dia 27. Aí alguém me pergunta, mas não vamos julgar 3 processos de concessão? É óbvio que não. No dia 27, a gente vai julgar esses 3, mais os extra-pauta que a gente puder levar até o dia 27, não tem problema, e a secretaria vai tentar alocar para o dia 27 o que for preciso de pauta para alocar. Para quê? Para que nós não tenhamos uma sessão hercúlea no dia 1º. Porque nós estamos...
Exatamente. É isso que eu estou lhe dizendo. E o dia primeiro é... Também, né? Por isso que eu penso que é praticamente assim, ó, E a próxima sessão depois de inevitável. hoje? Qual o dia? Dia 27, estou lhe dizendo. Primeiro de abril. Mas a gente está sendo regra agora, a sessão mais de... Não é da nossa vontade, não, doutora Lira. Eu confesso, particularmente, eu falo é a minha saúde. Eu posso dizer da minha saúde. Porque a gente tem a sessão, mas fora a sessão também tem os processos Tá. no final do mês. Então, né? Vossa Excelência acha que a gente deve continuar hoje à noite, julgar tudo que puder julgar, e mesmo assim marcar a sessão extra, porque nós vamos ter que marcar uma extra, dia 27. Por mim, Porque senão a primeira vai ser uma sessão muito grande. Nós vamos pegar 2 semanas de processo, sem sessão. Entende? Desembargador Marco, vamos esperar como é a outra, se tem muita Olha, sustentação. vejam o que eu estou colocando. Hoje é dia 18 do mês, o mês é de 31 dias. Hoje é dia 18, e seria a nossa última sessão. Né? Hoje, se não tiver uma extra, hoje é a nossa última sessão. Então vai ter um acúmulo. Se a gente não dia fizer uma primeiro, extra, nós vamos sobrecarregar do dia 1º. Né? Prefere final assim? de mês é aperreado. Então a gente continua com esses 3 processos hoje e não marca a extraordinária. Preferem assim? Eu acho melhor. Porque se for marcar a extraordinária, O meu posso adiar. a gente tem que publicar quinta-feira. O meu posso adiar, Vossa Excelência também adiou, não foi? O meu eu vou adiar porque eu não tenho condições de saúde. Mas eu posso sair e vocês ficam. Sem problema. Não, o meu Sem também, problema, não. eu concordo com Vossa Excelência, eu vou adiar o meu também. Pronto, eu concordo. E não vai ter sessão extra? Essa é a última do mês? Adiando, depois tiver. É porque o final do mês tem a outra, né? A Cidila. Colegas, vocês estão entendendo o que nós estamos decidindo? Nós estamos decidindo assim. No dia 18 do mês vai ser a nossa última sessão. É hoje. Eu sou favorável a essa sessão do dia 27, entendeu? Olha, se não fosse o feriado, a gente teria sessão dia 25, né? Qual é o grande problema da gente não ter dia 25 e ter dia 27? Porque nós não vamos ter 25 e 27, não. 25 não vai ter, é feriado. Então, como não vai ter 25, a gente faria a extra no dia 27. É apenas isso que eu estou dizendo. À tarde, mas se quiser de manhã, a gente marca de manhã, conforme o colegiado. A sessão criminal é só no dia 31 de março. Que é outra segunda. É outra segunda, é. Dá para fazer. Eu só posso ir por quinta. Dá para fazer. À tarde eu não vou. Podemos marcar para de manhã, não tem problema não. Para mim, pessoalmente para mim, pode ser qualquer horário. Eu entendo o desembargador Mar. Eu entendo. Não sou eu não, desembargador. Eu acho que o interesse é comum de todos nós. Interessa a nós ficar com o processo acumulando, sem julgar? Não interessa, né? É isso que eu estou tentando colocar. Para o dia 1º. 140 processos já tem para o dia 1º. E hoje é dia 18 do mês. Só de pauta? Só de pauta. Se eu fizer uma extraordinária. Mas a gente tem que provavelmente não é esses feriados, né? Mas vamos ver aí. Porque está sendo recorrente o problema, é o seguinte, está sendo recorrente essas sustentações orais, a gente fazer 2 sessões por semana, 2 mas se não for e a assim, Cidila, a sessão com Cidila, também está sendo recorrente. Se não for assim, vai ser recorrente a gente sair daqui 11 horas da noite, toda terça-feira. É razoável isso? Eu acho melhor ir direto. Tudo bem. O colegiado acha melhor a gente ir direto e não faz sessão extra, e faz direto, e essa é a última sessão. Só na segunda-feira.
só de copa a gente tem. Isso. Fora todos os uniformes que tem. Se a gente quiser jogar aqui, para em abril, ter mais tempo para publicação, a gente consegue até juntar mais. Massa, a gente fecha com o número produtivo lá embaixo. Que a maioria que a gente só vai conseguir colocar extra. Sim. Final de mês e até tem que ter um só. Não é isso? Quatro sessões, junto a sessão com cedila e a sessão com S. Aí nós... Vamos fazer o seguinte, vamos julgar o próximo processo e vamos ficar pensando nessa proposta. Está certo. Então, eu vou anunciar o próximo processo, é o do item 49 do roteiro. Item 49, extra pauta. Habeas corpus 62.20.23, dígito 72.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, Otoniel Maia de Oliveira Júnior. Paciente, Lindomar Ferreira de Lima. Impetrado, Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Aracati. Relatoria do desembargador Carneiro Lima, a quem conceda a palavra. Excelência, esse também eu estou considerando a ordem, viu? Pois não. Me reporta a sua excelência, o doutor advogado Otoniel Maia de Oliveira Júnior, para transmitir-lhe que o relator anuncia que está concedendo a ordem no julgamento deste habeas corpus. O voto do relator já foi analisado pela turma julgadora, que acompanhou o seu entendimento. Sendo assim, eu indago ao doutor Otoniel se, mesmo sabedor da concessão da ordem, se vê necessidade na apresentação da sustentação oral ou se dispensa. Excelência, boa noite a todos, a todas. Dispenso a sustentação e apenas cumprimentar o desembargador relator, desembargador Carneiro Lima, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores e as desembargadoras. Ainda estamos no curso do mês de março, parabenizá-las ainda pelo mês da mulher. Obrigado, excelências. Pois não, doutor, agradecemos também. Com a palavra o eminente relator para a leitura do projeto de ementa. Direito processual penal, habeas corpus, homicídio qualificado, prisão preventiva, fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência de comprovação quanto ao periculum libertatis, paciente primário de bons antecedentes. Constrangimento legal configurado. Substituição por medidas cautelares, ordem conhecida e concedida. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Lindomar Ferreira de Lima, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, apontando com a autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única Criminal da Comarca de Aracati. A defesa alega constrangimento legal pela ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente em razão do estado de saúde do paciente submetido a múltiplas cirurgias cardíacas e dependente de medicação contínua. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão. Definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, notadamente quanto à necessidade concreta da medida para a garantia da ordem pública, e estabelecer se a prisão cautelar pode ser substituída por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente. Razões de decidir. 3. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera menção à gravidade abstrata do crime ou à sua classificação como hediondo. 4. A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente fundamenta-se genericamente na gravidade do delito e em sua suposta periculosidade sem demonstrar elementos concretos que indiquem risco real à ordem pública ou à instrução criminal. 5. O paciente é primário, possui bons antecedentes e não há elementos dos autos que indiquem comportamento reincidente ou a prática de atos que possam comprometer a investigação ou a aplicação da lei penal. 6. Em observância ao princípio da proporcionalidade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal nos termos do artigo 282, parágrafo 6 do Código de Processo Penal. Dispositivo e tese.
7. Ordem conhecida e concedida, substituindo-se a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas nos incisos 1, 3, 4, 5 e 9 do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o meu voto, Excelência. Como vota a desembargadora Silvia? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, ratificando o voto provisório já exarado, proclamando assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para concedê-lo. Né? Bom, colegas... Excelência, só uma questão antes do encerramento. Sim. Não, o número 4 do roteiro. Nós vamos adiar ou vamos tirar direto? Seriam mais 3 processos. E faríamos a sessão do dia 27. Não, mas por isso não. Eu posso me ausentar ali e já assumo a presidência. Não tem problema, não. E a gente marca dia 27 ou não marca dia 27? Pode marcar. Depois, no dia 1º, tem um. Toda terça-feira tem sessão. Até dezembro, toda terça-feira tem sessão. Dia 1º é uma terça-feira. Do dia 1º de abril? Na primeira... Tá, mas aí qual é o problema? Fechamos a estatística de março com um processo bem baixinho. Para todo mundo, para todos nós. Mas é isso por isso que eu estou querendo suspender e adiar. Bom, então ficamos sem sessão extraordinária. Né? Na próxima semana não tem sessão de jeito nenhum. Não. E não poderia ser híbrida, não? Pode ser híbrida. Não, eu digo para a desembargadora Lira. Pode fazer no gabinete. E a gente, por exemplo, semana passada, foram 2 vezes. E aí, tudo bem, eu concordo que a gente está fazendo, mas a gente tem que ver também a saúde. Não deu, a gente não pode pensar só... Não, mas é exatamente isso, doutora Lira. É exatamente isso que eu estou ponderando. De processo e a produtividade, porque eu também tenho que ver... É isso que eu estou ponderando, é isso que eu estou ponderando. Por isso que eu pergunto, a sessão é híbrida, não poderia ser na quinta à tarde? Sessão por semana. Na quinta-feira à tarde, sendo híbrida, Vossa Excelência poderia fazer no gabinete. Não tem que estar aqui, não. Para mim, 10 horas da... Quinta-feira, 10 horas da manhã. Quinta-feira, 10 horas da manhã, pode ser? Quinta-feira, dia 27. Mas aí a Silvia já não pode, 10 da manhã. 6 horas da manhã, mas ela só vai ter da tarde, tem que chegar por hora de chegar. Se eu chegar assim, vai ser. E ela vai na minha cirurgia. Posso quinta-feira, 10 horas. E na sexta? Pode ser sexta também. Sexta de manhã? Pode ser. Eu faço, no dia que o colegiado disser, eu me submeto. No dia que marcar, eu venho. Vocês podem sair de manhã também. Aí é... Pode mais de manhã. Eu posso. Qualquer horário que vocês decidirem, eu aceito. Sexta eu topo também. Para mim, pode ser qualquer horário. Só. Contanto que não seja depois de 18 horas. Tá bom. Sexta-feira, tá bom? Então, fica marcada. Então, eu anuncio a sessão extraordinária para o dia 28 de março, às 10 horas da manhã. Essa sala está livre? Está livre, né? Então, fica o dia 28 de março, às 10 horas da manhã, para nós continuarmos o julgamento desses processos, esses 3 que não foram julgados, além dos extra-pauta que pudermos inserir
e aqueles de pauta que a Secretaria da Câmara puder inserir também, para que a gente não deixe a sessão do dia 1º também muito sobrecarregada, né? Não, essas aqui já estão para o dia 28. Isso. Pronto. Até melhor. Até melhor. Que aí tem mais 2 sessões antes das suas férias, né? Que é melhor. Então, declaro encerrada a presente sessão. Pois não? Senador Carneiro. Falta proclamar o item 4. Ah, faltou um processo? Que foi adiado. Ah, sim. Ele não compareceu para a sustentação oral, né? É verdade. Antes de encerrar, proclamo... É de pauta? Antes de encerrar, proclamo o resultado do item 4 do roteiro. Pauta, agravo de execução de número 997, dígito 16, ponto 2018.8.06.0064. Agravante José Ivan Bezerra Mesquita, agravado Ministério Público, relatoria do desembargador Carneiro Lima. Decisão por unanimidade, conhecido o agravo e desprovido. Mais algum? Muito bem. Quantos processos julgados hoje, doutora Larissa? 173 efetivamente julgados nesta tarde e noite. Declaro encerrada a presente sessão, lembrando, a sessão extra do dia 28 de março, às 10 horas da manhã. Desejando uma boa noite a todos. Hein? Tá certo.